Então, Perfeito. queria agradecer, né, a presença ilustre de pessoas tão queridas e tão renomadas, né? Assim, é um momento de, inclusive, agradecer da gente estar em quarentena, porque esse encontro aqui talvez não fosse assim tão fácil de acontecer. Então, é transformar em coisas positivas, né, esse momento. E quem me conhece sabe que eu falo demais. Então, vocês imaginam se eu faço live de 2 horas com uma pessoa, com 5, ia ser até amanhã. Então, eu fiz questão de convidar uma das pessoas para fazer essa moderação. E aí eu quero apresentar para vocês a Marina Ott, uma arquiteta que também é designer de imobiliário, fez mestrado na engenharia ambiental, recebe diversos prêmios internacionais e tem uma característica de uma mente muito no futuro. Ela está sempre falando de tendências e isso é algo importantíssimo. É um nome muito forte hoje da neuroarquitetura. Oi, Marina. Olá, Júlia, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ainda é boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo, para os meus colegas hoje aqui. Bem-vindos todos. Vamos lá, então. A Júlia, então, já fez a minha apresentação. Hoje eu vou fazer a moderação para ver se a gente se modera um pouco, né, na fala. E eu também vou aproveitar já e apresentar todo mundo que faz parte dessa live hoje. Então, começo com a ordem alfabética, né? Vamos lá pela ordem alfabética para não me perder aqui. Começar pela Catarina. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Catarina. Minha xará de nome, porque Sim. Tem alguém aqui no grupo, né? Que sempre confunde Catarina com Marina. Que bom, né? Que bom que é com a gente, né, Marina? Exatamente. Bom, a Catarina simplesmente já recebeu o prêmio Green World Award com o projeto da Serratenses, é isso, Serratenses, exatamente. Isso. Ela é arquiteta, urbanista, mestre em conforto ambiental e fundadora da Spirale Arquitetura, que é o escritório dela. Ela desenvolve projetos, consultorias pelo Sebrae, e tudo baseado em técnicas da neuroarquitetura, design biofílico, bastante prático. Então, o prêmio todo aquele estudo da teoria sendo colocado na prática, né? Vocês imaginam até com a consultoria do Sebrae, né? Então, bem-vinda, Catarina! Obrigada, Marina. Dá um oi geral para todo mundo. Oi, Júlio, Cris, Lori. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouco a gente conversa bastante, né? Bastante! Outro membro dessa Big Life aqui dos Big Five é a Cristiane. Essa capixaba já foi homenageada pelo CAL, também é arquiteta, mestre em engenharia civil, trabalha com consultorias, projetos, e a pesquisa dela, gente, é tudo a ver com o tema de hoje, né? É focado na área de psicologia ambiental, percepção ambiental, biofilia e neuroarquitetura. Também é professora, sim, né, como as demais, todas aqui, professoras do IPOG, membro do ANFA, né, que é o Academy of Neuroscience for Architecture, do qual alguns de nós também fazemos parte. Então, boa tarde, Cristiane, bem-vinda. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Hoje a conversa vai ser boa. Bom, a Júlia começou apresentando, né? Mas a Júlia também precisa ser apresentada, né? Imagina! Então, a Júlia é quem gentilmente está nos recebendo na plataforma dela, né? Do qual ela é sócia, do Qualia. Super interessante, faz diversas lives, sempre tem bastante material interessante sobre a área. A Qualia, né, ela nasceu como uma startup de inovação e hoje faz parte do Parque Científico e Tecnológico. Ela também é arquiteta e urbanista, com doutorado na área de sustentabilidade e conforto, e o enfoque do trabalho dela foi na percepção do usuário frente à qualidade visual e o processo de projeto. Também tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Ela tem uma formação multidisciplinar, mais ou menos a gente se adora por causa disso, né? Todo mundo aqui busca um pouquinho de cada área, então ela também tem especialização em design interiores, reabilitação ambiental, gestão e marketing. E, por fim, gente, vai faltar fôlego aqui para falar do Lori, né? Porque agora, assim, se for abrir o currículo do Lori aqui, a gente ia ficar quase metade da live falando. Mas, então, eu vou dar uma resumidinha. Ele só é o autor do livro NeuroArq, né? Então, a gente já não precisa apresentar muito mais, mas a gente continua. Então, ele também é membro da ANFA, ele criou também o selo, né, NeuroArq,
Ele também é arquiteto, trabalha com conforto, mestre em conforto ambiental, especialista em neurociência e comportamento humano, né? Não por um acaso está lançando o livro. Professor, nosso super coordenador de diversos cursos no IPOG. Ele faz viagens técnicas pelo mundo, só para vocês terem ideia. Já fez imersão só nos escritórios de Norman Foster, Zaha Hadid, Christian Portzampark, do Big, e também tem atividades junto a instituições da Itália, Canadá, Portugal, e ainda tem escritório. E agora eu vou respirar um pouquinho, dar boa tarde para o Lori. Bom, Lori, boa tarde, seja bem-vindo também ao nosso encontro. Boa tarde, Marina, Catarina, Cris, Júlia, um prazer imenso estar aqui com vocês. Extremamente honrado, porque diante de vocês 4 eu vou ficar pequenininho aqui ouvindo tudo, muito a aprender, temos muito aí para compartilhar, super honrado. Honrado aí também não apenas com o movimento que nós estamos fazendo, mas aí parabenizando a Júlia, né, porque a Júlia escalou esse time, está organizando essa live, disseminando conhecimento, que é bem o foco dela, assim, gerar conteúdo de qualidade, com muito carinho, trazendo todo um envelopamento assim, de profissionalismo, ética, enfim. Então, parabéns aí, parabéns a vocês 3, Marina, Catarina, Cris, também pelo trabalho de vocês, enfim, acompanho todas, sou mega fã. Já que o Lori ficou por último, então vamos começar pelo Lori, né? Lori, já que a gente está falando dessa área nova que está bombando, está todo mundo super antenado, né? Na verdade, é um termo novo, mas que nem é tão novo assim, né? Podias definir para a gente aí o que é neurociência, como é que isso entra na neuroarquitetura, para onde a gente vai, para onde nós estamos indo, de onde viemos? Ajuda a gente, Lori. Bom, essas são perguntas que eu não vou conseguir atingi-las, né? Mas quando a gente começa a falar de neuroarquitetura, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem aqui para evidenciar é que existe uma coisa chamada boa arquitetura e outra chamada neuroarquitetura. A boa arquitetura sempre fez parte das nossas vidas, né? Grandes profissionais, grandes escritórios, grandes projetos sempre estiveram conosco e foram assertivos a nós, porque eles se dedicavam a boas práticas. Quando a gente começa a trabalhar com neuroarquitetura, ou seja, neurociência aplicada à arquitetura, nós temos ferramentais a mais para trabalhar com essa boa arquitetura. Eu sempre gosto de evidenciar isso porque ainda existe muita falácia a respeito da neuroarquitetura. Então, às vezes, tem algumas pessoas que tomam acesso a alguma informação, fazem uma interpretação, às vezes, nem tão correta, e disseminam aquela informação. Então, é muito importante que a gente entenda que a neuroarquitetura, ela não traz nada novo. Ela simplesmente consegue, através de estudos científicos, nos dar ferramentas para que a gente entenda determinados processos e possa usar isso em projeto. Antes, o que era empírico, tentativa e erro, agora a gente tem mecanismos que nos mostram o porquê isso acontece através da compreensão da neurociência, que, de uma forma muito resumida, ela estuda o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro. Como a gente está sempre ligado a campos, e a gente vai acabar falando daqui a pouquinho, e aí a gente tem as super especialistas aqui em psicologia ambiental, quando a gente está falando de campo, né, campo cognitivo, campo sensorial, campo comportamental, o ambiente faz parte dessas nossas percepções, né? Até então se acreditava que nós tínhamos 5 sentidos, né, que as percepções vinham pelos 5 sentidos. Já descobrimos que a gente tem a somestesia também, que traz outros sentidos novos para tudo isso, e aí se acopla nessa percepção do espaço, e de acordo com alguns mecanismos, né, que nós temos no nosso cérebro, alguns campos, algumas áreas específicas, a gente consegue entender determinadas coisas, mas isso tudo vai surgindo daqui a pouco. Então, só para trazer assim bem rapidão o que seria essa neurociência chegando na arquitetura. Tá mutado. Opa, ficou mudo, né? Eu queria aqui para não dar microfonia, né? Que moderadora é essa? Inclusive, né, Lori, com isso já surgiram vários neuromitos, né? Que o pessoal, apesar de novo, mas já tá saindo coisa aí que não é bem assim, né? Exatamente. E alguns até já arraigados, né? Coisas que passava-se a acreditar por uma condicionante não científica, mas sim empírica, e isso disseminou-se por muito tempo, né? Então, os neuromitos vão em cima disso, né? De coisas que acreditava-se ou não tinha-se a interpretação correta,
e aí isso foi ganhando campo, foi ganhando cancha, né, no mercado, e sendo reproduzido aleatoriamente. Inclusive a gente tem uma grande neurocientista no país, a doutora Carla Tiepo. Boa parte do livro está embasado, a parte inicial, onde a gente fala de neurociência, está embasado em uma longa entrevista que eu tive com ela. E ela traz uma frase que eu acho muito interessante, que muito comenta-se hoje do córtex pré-frontal, né? Que é essa parte que a gente tem aqui, que é a parte mais evoluída aí, em termos de processamento de informações, enfim. E ela comenta que tem muita gente falando de córtex pré-frontal, mas se você parar para conversar com a pessoa não sabe o que é córtex, não sabe o que é pré e não sabe o que é frontal. Então, realmente, a gente tem aí uma certa avalanche de informações que não necessariamente são verídicas ou verdadeiras, né? Tem aquela história também do lado direito e lado esquerdo do cérebro, da criatividade, como é que é essa? Então, na verdade, assim, nós temos alguns componentes que estão mais ligados, né, algumas áreas que estão mais ligadas a determinadas sinapses, que são, vamos chamar assim, o diálogo entre neurônios, né, a conexão que os neurônios fazem entre eles, passando informação de um para o outro, e algumas condicionantes sinápticas, elas estão mais envolvidas com através de algum campo cognitivo nosso, termos a maior mobilidade de um desprendimento voltado à criatividade, a isso. E esse movimento no nosso cérebro, ele acreditava-se até então que ele pertencia somente a um dos hemisférios, né? Nós temos 2 hemisférios, né? Duas grandes partes, e acreditava-se que tudo isso acontecia só de um lado. Inclusive tem um livro famoso, que eu não vou citar, mas tem um livro famoso que traz a técnica de com o lado direito do cérebro. E na verdade não é que, nossa, mas então se eu li esse livro vou colocá-lo fora? Não é isso. É que a época que ele foi escrito, acreditava-se que isso era feito dessa forma, que isso ocorria dessa forma, né? Vamos lembrar que essa publicação, a original, tem décadas, né? Então, depois disso que a gente teve grandes avanços e se descobriu que, na verdade, independentemente de onde um determinado processo ocorra no nosso cérebro, ele é envolto por inúmeros outros processos, né? Não tem como dizer que isso acontece só aqui. Aquela região ou aquela parte até pode ser responsável por algo, mas esse algo, ao ser traduzido para outras condicionantes, acaba envolvendo outras áreas do nosso cérebro, né? Então a gente não tem essa condicionante de que algo acontece exclusivamente em uma parte, né? Isso é bem interessante que o Lori está colocando, né? Porque a gente que está estudando toda essa parte de neuroarquitetura sabe que a cada dia surgem novas descobertas. Então, tudo que é passado é importante para a gente ser o que é hoje, né? E é importante a gente continuar se atualizando e saber aonde buscar as informações, né? Então, não tira o que já foi feito, né? Não deixa para trás, isso faz parte da evolução. E amanhã vão descobrir mais, daqui a 10 anos mais ainda, quem sabe daqui a 100 anos chega na metade do que tudo acontece dentro, né, dessa caixinha tão poderosa chamada cérebro. Assim como coisas que hoje nós trabalhamos, daqui a algum tempo pode ser dito que não, né? Exatamente, né? A gente também muda, né? Por exemplo, em 100 anos, só o brasileiro cresceu 10 centímetros na média, né? Então, imagina tudo isso para ergonomia, para todas as outras áreas, né? O entendimento dos espaços, do que influencia as pessoas, quanto tempo elas passam em cada espaço, que já vai indo para a parte de psicologia, e que aí a gente pode até fazer um gancho sobre a psicologia ambiental e passando uma palavra aí. Cris, ajuda a gente aí, então, já que a gente falou sobre psicologia ambiental, como é que entra em tudo isso a psicologia ambiental? É assim, a psicologia ambiental ela surgiu lá na década de 60, no pós-guerra. Na época, as pessoas, alguns cientistas do mundo todo, de várias áreas, eles precisavam entender como que o ambiente influenciava o comportamento. E aí a psicologia ambiental, um dos principais fatores dela é que ela precisa ser interdisciplinar, né? Porque nós temos pessoas nós temos arquitetos, designers, geógrafos, sociólogos,
psicólogos. Então, a psicologia ambiental, ela é interdisciplinar e a riqueza dela é justamente essa, né? São várias pessoas que têm como ponto de estudo essa relação ambiente e comportamento. Então, é basicamente isso. Hoje, o que se comprova com a neuroarquitetura é uma coisa que a gente já observava na psicologia ambiental. Então, a neuroarquitetura, ela está comprovando os porquês de alguns tipos de comportamento que a gente, na psicologia ambiental, a gente já estava percebendo isso. Só que é muito equivocado a gente acreditar, fazer um projeto, acreditando que este meu projeto vai gerar o comportamento tal. Isso não existe. O que a gente pode fazer com o nosso projeto é simplesmente, o nosso projeto ele pode simplesmente influenciar, pode ser que influencie. Porque o comportamento humano ele é muito complexo, ele depende de muitos fatores. Só 2 dele é que depende da gente, que é o fator ergonômico e o fator físico. O restante, os fatores psicológicos, os fatores políticos, aí a gente pode até mudar de assunto, né? Mas fatores sociológicos, antropológicos, tudo não tem a ver com nós da área de projetos e arquitetos e designers, né? Vai além da nossa ossada. Então, e outra coisa que eu acho importantíssimo, que a psicologia ambiental, ela precisa entender esse contexto que o ser humano está vivendo. A psicologia ambiental, ela vai estudar, então, é um tripé. Eu sempre falo que é um tripé. É o usuário, o ambiente e o contexto. Esse contexto pode mudar tudo, né? Então, a pessoa pode estar super de boa com a vida e vai entrar num ambiente que nós consideramos tristes. Para ela está de boa com a vida. Então, olha o aspecto psicológico influenciando em como ela interage com aquele ambiente. E até uma questão cultural, né, Cris? Ainda mais no Brasil, tão continental. E não só cultural, Marina, porque assim, olha eu te chamando pelo apelido. Tá em casa. Cultural, vai de personalidade, né? Depois o Lori pode até complementar para a gente aí. A forma como a gente percebe e interage com os ambientes depende do sexo, da idade, né? Então, é muito mais amplo do que simplesmente falar assim, faz desse jeito que o resultado é esse. Não é assim que acontece, né? O cérebro é muito complexo. Então, existem inúmeros fatores que vão influenciar no nosso comportamento. Não é pura e simplesmente achar que fez um projeto que é considerado, vou gerar uma emoção alegre. Aí faz um projeto que a gente fala, esse projeto é um projeto alegre. Talvez a pessoa está vindo de um enterro. Não vai ser alegre para ela nunca. Então, olha o contexto aí. Então, existem inúmeros fatores que nós precisamos levar em consideração, né? Então, não é tão simples assim. Não é, né? Não é simples, mas tem técnica por trás que ajuda, né, Cris? Então, e dentro disso, uma pergunta que surge muito, como, de certa forma, tu já respondesse, mas como é uma pergunta que vem muito intrínseca, como a neuroarquitetura e a psicologia ambiental estão ali, o que faz parte de um, o que faz parte da outra, o que é o meio comum entre as duas? Eu sempre falo assim, a psicologia ambiental, ela vai estudar o comportamento observável, padrões de comportamento. É isso que é o objetivo, é o objeto, a matéria-prima da psicologia ambiental é observar comportamento padrão. A neurociência vai pegar a neuroarquitetura vai pegar essa observação e vai tentar entender por quê, colocando o eletrodozinho lá para ver onde que o nosso olho está indo, quais as emoções que aquele ambiente gera em nós, coisas que muitas vezes são invisíveis para nós, né? Então, eu sempre falo assim, Marina, na minha opinião, na minha humilde opinião, toda faculdade de arquitetura e design deveriam ter disciplinas de arquitetura. Não, sim, de arquitetura tem. Por quê? A gente lida com o ser humano o tempo todo. É o cliente, é o fornecedor, é a mão de obra, todo mundo é ser humano. Mas a gente aprende até quantos milímetros tem que ter o rejunte. Mas não aprende quem é aquele meu usuário, que é o principal da história, né? Então, eu acho que tentar entender quem é aquele usuário
como que aquele usuário, o que é importante para ele, qual a história daquela pessoa, história de vida, história familiar, qual a história social, em que contexto que aquela pessoa está inserida. Isso é importante para eu tentar elaborar projetos que sejam personalizados, específicos para aquele meu público-alvo. Então, eu preciso entender de gente. Exato. Eu também faço a mesma brincadeira que a tua, que a gente devia ter pelo menos umas 2 cadeiras, uma para se entender, porque, né, a arquitetura abre tanto campo de atuação, e a outra para entender esse bichinho chamado cliente, né, que a gente precisa lidar. Pegando o gancho também da Cris, né, que ela falou sobre a psicologia, vou até dar aqui uma partezinha. Tem técnicas, né? Claro, tem todos esses elementos que a Cris, também falando pelo apelido, né? Que a Cris trouxe para a gente, a questão do espaço, de como a pessoa está se sentindo, questões políticas, questões culturais, né? Mas também existem técnicas, sabendo que isso só vai pegar uma maioria, né? A gente sempre tem as especificidades, e por isso que quando nós fazemos um projeto especificamente para um cliente, né? Então, uma área que eu trabalho bastante, que eu estudei bastante também, é a parte da Gestalt, né? Que é uma escola de psicologia experimental, né? Então, existem estudos, isso que eu acho bem interessante até da Gestalt, que complementa já o que o Lori e a Cris estão falando, é que existem estudos que comprovam, que mostram e que vão atrás de, por exemplo, como funciona a percepção humana. Então, a neurociência, ela veio para juntar tudo isso. Então, a escola da Gestalt, né, ela estudou muito por que certas formas atraem mais o olhar da maioria das pessoas. Agora, claro, como a Cris falou, de nada adianta se a pessoa, né, tá lá, né, num lugar que a gente já comumente sabe que ela está pensando em outra coisa, talvez essa técnica nem funcione. Porém, as técnicas existem e podem facilitar a nossa vida, né? Então, até tem um TED muito interessante, né, um TED Talks, né, que é do Anjan, que ele fala que o nosso cérebro decide o que é bonito. Então, é muito importante para a nossa área de atuação, porque a gente tem a parte da estética, sim, né? Mas tem a técnica por trás também. Então, quando a gente fala de Gestalt, a Gestalt estuda várias coisas, mas, por exemplo, ela trabalha com 8 leis. E essas leis acabam direcionando o nosso olhar, né? Se sabe, se a gente usar aqueles elementos, é mais provável que a pessoa goste daquele espaço, né? Então, a gente tem, por exemplo, o fechamento. Parece uma brincadeira infantil, vocês já devem ter feito uma brincadeira que vem com liga-pontos e a gente acaba conectando as linhas e forma um desenho ao final. O cérebro adora esse tipo de brincadeira mesmo quando adulto. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma composição de design interiores, de arquitetura de interiores, onde sugere uma forma que a pessoa conheça mais, geralmente figuras geométricas, círculos, quadrados, triângulos, retângulos, mesmo sem eu ter desenhado ela inteira. O meu cérebro faz o liga-ponto e ele gosta desse tipo de coisa. Então, não é certo, 100% certo, que a gente consiga agradar 100% das pessoas, mas é uma tendência, né? Até a Júlia me apresentou, que eu trabalho um pouco com tendências, então a tendência tende aquele espaço ser mais agradável visualmente para as pessoas, porque tem um princípio observável, experimentável, vindo da Gestalt. Então, aqui, a reunião dessas 5 pessoas hoje também tem muito a ver com isso. A gente gosta de ir atrás de ciência, de técnica, não de achismo. Claro que, como o Lori mesmo falou, do dia para a noite surgem conhecimentos novos, né? Então é importante, até como a gente faz parte, nós fazemos parte, né, do ANFA, sabemos, né, a questão da bibliografia, o livro do Lori vai ser uma base boa também para ter um norte da onde a gente precisa buscar essas informações, né? Até porque nas composições tem muito de mímese, de mimética. E aí entra uma questão que a gente fala muito sobre a biofilia, vocês já devem ter ouvido, né? A neuroarquitetura,
a questão da biofilia. A gente tem que lembrar que o homem depende do estudo, tem de 200 a 300 mil anos, e dependendo do estudo também, somente 6 mil anos que a gente está no ambiente construído. Então, todos esses outros milhares de anos, a gente tinha a convivência com a natureza. Por isso está aqui, né, dentro lá do nosso cérebro, da nossa vivência, da nossa memória. E por isso que ambientes que se apoiam na questão da biofilia, que tem muita técnica por trás, e a gente ainda vai comentar disso hoje, também ajudam a essa percepção do espaço ficar mais agradável. Inclusive, quando a gente fala de biofilia, vem muito num primeiro momento botar verde dentro de casa. Até pode ser também, mas não é só isso, né? Tem a questão da ventilação, da insolação, né? Dos ciclos que a gente percebe toda a questão da iluminação, as formas orgânicas, né? Então vai muito além, né, do que às vezes a gente vê por aí falando, põe plantinha em casa. Não é só isso, né? O uso dos materiais, das texturas. Então tudo isso eu estou falando um pouco do interior, né? Porém, a gente sabe que tem uma relação interior-exterior. Eu vou pedir ajudinha para a Júlia, que eu sei que é o trabalho dela, né, que veio do estudo dela. O que é essa relação, Júlia, interior-exterior, a janela que a gente tem? Ajuda a gente um pouquinho aí, já que a gente falou de interior, como é que a gente chega nesse exterior? Então, quando eu fui estudar, né, eu amo fazer projeto, só que as soluções de projeto, elas precisam ser muito bem embasadas, né? O porquê que eu vou tomar essa decisão? E quando, né, a gente vem da área de conforto, né, vindo da área de iluminação, do térmico, a gente olha os elementos, às vezes de forma muito técnica, muito objetiva, aquilo é um material. Então, a janela é um elemento de fachada. E quando eu fui estudar a janela, ela tem dezenas de funções e dentro, né, da área da psicologia, ela é encarada como um elemento totalmente diferente da porta. A porta, ela passa, é uma passagem entre interior e exterior. A janela, não. A janela, ela te permite estar interno, te conectando com o externo. E isso tem relações, né, psicológicas interessantes. E a gente, como arquiteto, a gente faz esse enquadramento da vista. Então, os grandes mestres de arquitetura falam, né, vamos fazer um enquadramento da vista. E esse enquadramento da vista, comecei a questionar. Quando a gente enquadra essa vista, eu estou definindo o que o usuário vai perceber do mundo exterior, né? E eu estou trazendo para dentro, né, do meu ambiente interno. E como é que fica os aspectos de iluminação natural? Porque na hora que eu enquadro a vista, eu também estou definindo a luz natural, né? Os aspectos de ventilação. Então, foi um pouco dessa avaliação que eu fui estudar, né? Multimétodo, assim, na parte técnica de conforto e focar no usuário. O usuário, ele é influenciado pela qualidade dessa vista? Será que os aspectos técnicos de iluminação, que tradicionalmente a gente vem medindo de forma quantitativa, não, tem que ser 500 lux. Mas e a influência do que eu estou vendo? Então, foi muito interessante porque fui fazer pesquisas, né? E fui verificar no mundo grandes nomes e cientistas que já tinham definido, né, que dependendo do que você está vendo externamente, os seus limites de iluminação e os seus limites térmicos se alteram. Então, eles faziam, né, experiências, né, de lugares que têm vistas que são agradáveis. A pessoa permitia sentir mais frio ou mais calor, menos luz, porque ela se sentia confortável pelo visual. E isso é muito interessante porque dependendo do que você está vendo, se você, como a gente começou a falar aqui no começo da live, né? Dependendo do que você está vendo, se aquilo tem uma conexão da sua memória, da sua cultura, aquilo te traz um aconchego, né? Um afeto que você julga aquilo ali ser belo, por exemplo. E aí eles foram fazer um estudo e o meu doutorado fez em relação ao Brasil, comparando com os estudos que foram feitos na Europa. A tipologia de edificação, né? Se o europeu vê, né, um edifício antigo
ele tem uma memória afetiva e ele acredita que a iluminação está melhor, por exemplo, do que se ele vê um prédio extremamente modernista, pós-moderno. E é interessante porque eu comparei aqui com Brasília. Brasília, a gente tem uma cidade completamente modernista. E aí aqui as pessoas, elas têm uma relação diferente com o que elas veem dos edifícios, ou veem externamente a janela. Se a pessoa está vendo edificações modernistas, automaticamente ela responde falando que aquilo ali ela está vendo ambiente de trabalho. E que para ela o ambiente doméstico não tem que ter coisas modernistas, a grande maioria. Então é uma diferença, né, de culturas por ter a vivência de cidades, né? Uma cidade histórica diferente de uma cidade modernista. E elementos da vista também. As pessoas elas acreditam que a iluminação está muito melhor quando ela está vendo vegetação, quando ela está vendo os elementos ambientais, água, terra, céu. Se ela vê isso no teu enquadramento, ela vai lá e responde o questionário. Não, a luz está ótima. Aí você chega com um luxímetro para medir e não tá. Aí você vai em outro lugar que a pessoa não tem vista, pode estar às vezes 600, 700 lux e a pessoa está lá colocando que está horrível, que está ruim. E isso tem, né, relação direta com a qualidade dessa vista, né? E quem define essa vista somos nós. Então, esse enquadramento correto dessa vista é essencial hoje. Então, a gente não fala mais só de critérios de conforto ambiental, a gente fala de qualidade ambiental, né? Então, a gente sai um pouquinho desse histórico nosso quantitativo para viver agora a questão da qualidade. Nós não somos isolados, a gente está vendo agora como a gente não, isoladamente, como a gente sente falta, e quando a gente fala da nossa área de atuação, né, como as coisas estão conectadas, né, e também vem dessa evolução de pensamento. Primeiro teve que ter todo esse aspecto quantitativo, né, Júlia, para a gente chegar e entender que não é só isso, que entra também a qualidade, né,